Nós temos trabalhado, irmãos, em Romanos 6, aqui nas terças-feiras, e a gente vem falando muito a respeito da prática daquilo que a gente aprendeu. Nós aprendemos que nós morremos para o pecado, nós aprendemos que nós estamos conectados ao Senhor Jesus Cristo, né? Estamos unidos a Ele. E por causa dessa união e por causa da nossa realidade em Cristo, nós somos desafiados a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Antes de ler o texto, querido, me permita fazer aqui alguns comentários, né, que a gente observa. A vida cristã, queridos, ela tem assim umas características interessantes. Primeiro porque eu vejo que há assim uma frouxidão no nosso meio. Eu não sei, uma tentativa de querer agradar as pessoas, uma tentativa de querer manter as pessoas na igreja, e a gente acaba não tocando em algumas coisas, ou talvez não agindo como deveríamos agir. E isso tem gerado assim tem criado assim uma geração, isso já vem de muito tempo já, né? Uma geração, querido, que elas não conseguem se incomodar com o pecado. Elas não. Eu tenho visto muita gente, conheço muitas pessoas que elas agem como se o pecado não existisse, como se o pecado fosse uma coisa qualquer, entendeu? O texto que nós estamos lendo, irmãos, aponta para essa realidade de uma forma assim muito grave, né? Paulo diz: olha, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. A orientação é muito clara, irmãos, porque nós somos quem somos, por causa daquilo que Cristo fez por nós somos chamados a viver uma vida de santidade, não permitindo que o pecado use os membros do nosso corpo como instrumento de iniquidade. Vocês viram o que é membro, né? Fala do nosso corpo físico, mas também fala da nossa mente, fala das nossas emoções, fala dos nossos sentimentos, fala da razão. Tudo isso são considerados membros, né? Membros do corpo. É uma forma de Paulo descrever o homem natural, o homem sem Cristo, entendeu? Isso ele chama de corpo mortal. E por não haver, irmãos, uma pregação, eu diria uma pregação bíblica a respeito disso, porque a igreja hoje não se preocupa muito em orientar. Na verdade, o que eu acho curioso é isso, né? Porque a gente, se bem que essa pregação nossa aqui na terça-feira é uma pregação para um grupo resumido, né? Vocês percebem que vem bem menos pessoas na terça do que no domingo. Porque essa pregação que nós temos aqui, desde o começo, ela bate ferrenhamente contra a ideia do pecado. Porque o pecado é uma coisa assim meio que absurda na vida do crente, irmãos. Se nós nascemos de novo, o pecado é uma coisa absurda na nossa vida. Eu vou tratar disso aqui mais para frente um pouquinho, mas é porque eu vivi em Imperatriz durante muito tempo, como crente lá, durante muito tempo, convivendo com irmãos, com igrejas, com pastores, e a realidade é a mesma aonde a gente vai, irmãos, aonde a gente vai, a mesma realidade. As pessoas elas mentem normalmente, entendeu? Elas agem como qualquer pessoa do mundo age normalmente. A gente cria assim uma espécie de visão, né, de imagem daquilo que está acontecendo. E a imagem que a gente tem é assim: parece que nós nos preocupamos em ser crentes no domingo à noite, tá bom? Porque até 6 horas da tarde a gente está livre para fazer o que bem quiser. Mas aí domingo à noite, quando a gente vem para a igreja, aí nós somos crentes. Voltou para casa, você tira a roupa de crente e você volta a ser quem você era a semana todinha, entendeu? Vive como se não fosse crente. O comportamento, as palavras, entendeu? As atitudes, a relação na sociedade, no comércio, não parece ser. Eu digo isso porque eu fui vendedor durante muito tempo. E uma das coisas que mais me chocava era exatamente isso. Crentes veacos, irmãos. Pensa numa coisa que assusta a gente. Então, assim, as pessoas não lidam com o pecado, querido, e não conseguem ver o pecado da mesma maneira que ele é retratado nas Escrituras. E esses versículos aqui que nós estamos lendo, 12 e 13, ele retrata o pecado como se o pecado fosse um ser
uma pessoa maléfica que vive espreitando as pessoas o tempo todo, tentando achar suas fraquezas para levá-la à queda, entendeu? A ideia dele é, ele quer, veja, irmãos, ele quer usar você, usar os membros do seu corpo como instrumento de justiça, como ferramentas, entendeu? Depois que ele te captura, ele passa a te usar. E eu falei disso aqui a semana passada, né? Quando Paulo fala dos membros do corpo, eu citei pessoas que tinham as suas emoções, elas foram, a pessoa, querendo ou não, permitiu que o pecado capturasse as emoções e começa a usar as suas emoções. E por mais que ela seja salva, por mais que ela tenha muitos dons e talentos, eu citei aqui alguém a semana passada, essa pessoa fica amarrada por causa das emoções, ela está presa. Ela não consegue desenvolver a obra de Deus, ela não consegue avançar na obra de Deus, porque ela está presa emocionalmente. O pecado capturou as suas emoções e ela está ali, entendeu? Sempre se vê como a vítima, como alguém que ninguém se importa, como alguém inferior, entendeu? Eu conheci um cara, minha esposa também conhece ele, talento, irmãos, um talento para música como eu nunca vi na minha vida, pessoalmente, nunca convivi com alguém tão talentoso para música, mas amarrado, preso emocionalmente, né, porque o pecado capturou as suas emoções. É uma realidade, querido, é uma realidade. A orientação toda aqui é no sentido de que a gente não deve, de forma alguma, permitir que o pecado capture algum membro do nosso corpo. Aí eu estou falando aqui, querido, dos meus pensamentos, eu estou falando aqui dos meus sentimentos, eu estou falando aqui da minha imaginação, eu estou falando aqui dos órgãos, do meu corpo físico como um todo, os sentidos, entendeu? Não devemos. A guerra é exatamente essa, irmãos. A guerra é exatamente essa. Nós não podemos permitir. Ser santo é travar essa guerra, irmãos. Todos os dias. Todos os dias. É a decisão. E veja, irmãos, eu disse para alguém recentemente: não ande, não conduza a sua vida baseado em sentimentos. Baseado no coração, meu coração está mandando fazer isso, meu coração está pedindo para fazer isso. Não, não. A Bíblia diz que é a palavra que é a luz para os meus caminhos, entendeu? Lâmpada para os meus pés, luz para... É a palavra. Então, o que deve guiar a minha vida, o que deve orientar a minha vida é a palavra. Eu não posso, irmãos, ser guiado por sentimentos, por emoções. Eu não posso ser guiado por aquilo que eu acho certo ou errado. O que tem que me guiar, aquilo que tem que orientar a minha vida, a minha caminhada, é exatamente a palavra de Deus. E está aqui um texto, irmãos, que nesse aspecto do pecado é muito claro, irmãos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não permita que o pecado reine no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Porque se o pecado se apoderar de algum membro do seu corpo, esse membro vai ser usado para a iniquidade, para a injustiça, para o pecado. Entende, querido? Qual é a saída para isso? Paulo diz: oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se o pecado nos captura, ele vai usar o nosso corpo ou os membros do nosso corpo como instrumento de iniquidade. Mas se nós decidirmos oferecer, né? Como Paulo diz lá, a gente deve fazer um sacrifício racional, entende? Oferecendo o nosso corpo como sacrifício racional. Se nós fizermos isso, o nosso corpo, os membros do nosso corpo serão usados como instrumento de justiça, para o bem e não para o mal. Mas, queridos, é uma decisão. Eu vou falar sobre isso, irmãos, mas eu vou me ater basicamente... Na verdade, eu vou começar hoje o versículo 14, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Só que eu queria começar essa questão aqui, irmãos. Como Paulo está tratando aqui da santificação, da santidade, eu queria aqui extrair alguns princípios, rapidinho, irmãos, que eu acho assim, muito importantes sobre a vida de santidade, entendeu?
A primeira é o seguinte: se quisermos viver uma vida de santidade, não devemos começar focando em nós mesmos ou nos nossos problemas. Esse é um princípio. Olha só, isso significa que nós não devemos focar em primeiro lugar nas nossas fraquezas ou problemas. Agora veja a cena, querido. Olha, imagine o seguinte: olha, meu Deus, eu caí de novo. Como faço para vencer esse pecado? Senhor, me ajude, por favor, a vencer o meu pecado. O que essa cena reflete, irmãos? Eu vou exagerar, mas só para você ter uma noção de onde eu vou chegar. O que essa cena parece refletir mais? Um paciente que precisa de cuidados médicos ou um soldado recebendo instrução do seu comandante? Essa cena, ela transmite a ideia de alguém que é uma vítima do pecado, entendeu? De um paciente que está precisando de cuidado médico. Porque muitas vezes, irmãos, nós tratamos o pecado exatamente dessa forma, entendeu? Ou o pecador dessa forma. No comentário de Lloyd Jones, ele bate muito nessa tecla. Ele é muito repetitivo, porque ele diz que a igreja hoje, ela é vista como se fosse uma espécie de hospital, de clínica, entendeu? E os crentes, os pacientes. Então é alguém que está... o hospital é o lugar de quê? De gente doente, não é verdade? De gente que está precisando de ajuda o tempo todo. E as pessoas, elas retratam um pouco a vida de santidade com essa visão, que não é bíblica, de um hospital. Que o crente é um coitado, entendeu? Incapaz. É daí aquilo que eu já falei aqui há algumas semanas aqui, irmãos, que as pessoas dizem assim: olha, você não tem que lutar mais. Para vencer o pecado, o segredo é não lutar contra o pecado. O segredo é você se entregar a Deus. Entregue a Deus e deixe que Ele vai te dar a vitória. Esse é um ensino, irmãos, que é interessante isso, né? É muito conhecido isso, muito famoso no meio das igrejas, principalmente as pentecostais, né? É muito conhecido esse ensino. Só que você não acha respaldo bíblico para isso, entendeu? Eu contei isso aqui a vocês, eu lembro de uma vez na minha vida, que eu estava lutando contra relação ao pecado, e não sabia o que fazer para vencer aquilo, e chegou a minhas mãos um livro, em que a orientação era exatamente essa: pare de lutar. Enquanto você estiver lutando, você vai perder essa batalha. Pare de lutar, se entregue a Deus, coloque isso nas mãos do Senhor. E eu ficava me perguntando: mas como é que eu faço isso exatamente? Eu nunca aprendi a fazer isso, entendeu? Mas olha como contraria, irmãos, como é contrário à Bíblia. Não reine, portanto, o pecado em vós. É uma ordem, é um mandamento. Não permita que o pecado reine no seu corpo. Ele não está pedindo, ele não está sugerindo, ele não está dizendo que você é um coitado, ele está dizendo que você tem que lutar, na verdade. É uma decisão que você toma, entendeu? É um posicionamento que você toma de não permitir, não deixe, na verdade, a ideia é essa: não deixe, entendeu? Deixa eu entrar um pouco mais nessa questão, irmãos. Vamos aqui um pouquinho mais nisso. A gente tem hoje as redes sociais, a gente tem hoje a internet como um todo, nós temos hoje a TV a cabo, essa coisa toda, muita facilidade de acesso à informação. Imagine, querido, que você tem uma fraqueza. Eu vou falar aqui do homem. O homem tem uma fraqueza. A fraqueza do homem é a questão sexual. Ele é fraco nessa questão, ele vira e mexe, ele cede ao pecado, ele cai, ele se masturba, ele alimenta os seus pensamentos com imoralidade e tudo. Então é uma fraqueza dele. Olha o que Paulo diz: olha, não reine, não permita que o pecado reine, entendeu? Que o teu pensamento seja capturado por a imoralidade. Mas aí esse cara, ao invés de ele lutar contra isso, ele pega um celular e vai ver algum filme com cenas picantes, de sensualidade. Ou então vai até mesmo para alguma coisa mais explícita, entende? Ele não vai vencer pecado nunca, irmãos, entendeu? Não vai vencer o pecado nunca. Por quê? Porque ele está alimentando a sua mente com isso o tempo todo. Olha, queridos, essa é uma das maiores guerras travada entre o povo de Deus. Essa é uma das guerras mais difíceis de serem vencidas pelos homens em relação à sua vida espiritual. Livros e mais livros foram escritos no altar da imoralidade sexual. Escreveu Steve Gallagher, alguma coisa assim.
Ou então Neil Anderson escreveu uns 2 ou 3 livros só para tratar disso, na verdade. Homens viciados em imoralidade, homens que não conseguem... Eu conheci, irmãos, homem casado e que não conseguia parar de se masturbar. Você consegue imaginar? O cara tinha mais prazer em se masturbar do que em ter relações com a esposa. É doentio, né, um negócio desse? Eu conheci pessoas assim. O mandamento irmãos, eu vou falar sobre isso depois, né? Por que, querido, que há um mandamento? É por causa de quem nós somos. É por causa de quem nós somos. É por causa do que foi feito por nós. Paulo diz, irmãos, nós já morremos para o pecado. O nosso velho homem foi crucificado. Entende? Eu estou unido a Cristo. Olha, queridos, uma das coisas que mais me deixa espantado estudando isso aqui é que não basta eu saber dessas coisas. Não é suficiente apenas eu vir aqui pregar a vocês, entendeu? Eu estou gravando devocionais baseados em Romanos 6. Eu disse para minha esposa hoje. Sim, eu estou pensando nos irmãos, eu estou. Mas eu estou pensando mais em mim do que neles quando eu faço isso aqui. Por quê? Porque eu não quero esquecer o que eu estou pregando. Eu não quero perder de vista isso aqui, irmãos. Uma das coisas que eu aprendi hoje, gente, que isso vai há tanto tempo, na verdade, vivendo para Deus, entendeu? Mas nunca tinha soado assim tão importante, na verdade. Na minha guerra contra o pecado, para viver uma vida de santidade, eu não devo buscar isso porque eu preciso viver em santidade. A santidade, ela tem um propósito. Eu vou falar disso mais tarde, não vou adiantar minha pregação. Mas, meu Deus, quando eu entendi aquilo, eu digo, não acredito. Passei a vida toda lutando de maneira errada, né? Pelos motivos errados. Agora a ficha caiu, mas isso vai ficar para depois, tá bom? Então, queridos, o primeiro princípio é exatamente isso, irmãos. Se eu quero viver uma vida de santidade, nós não devemos focar em nós mesmos ou nos nossos problemas, entendeu? Não, de forma alguma. Nós não somos pacientes que estamos no hospital. Não, nós somos... A linguagem é essa, eu vou mostrar para vocês. A linguagem bíblica do crente não é de que ele é um paciente no hospital. É de que ele é um soldado no campo de batalha e que ele está dando ouvido ao seu general, entendeu? Essa é a imagem bíblica do crente. A vida de santidade pode ser retratada dessa forma. A gente vai tratar disso mais tarde, tá bom? Bom, queridos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, lembra do que eu falei agora há pouco, né? Imagina a cena, meu Deus, eu caí de novo, meu Deus, como é que eu faço para vencer esse pecado? Senhor, me ajuda, me dá força, né? Isso parece refletir, irmãos, mais um paciente que precisa de cuidados médicos do que um soldado recebendo instrução. Bom, não é isso que a palavra diz, irmãos. Repetindo, irmãos, é muito simples isso. Olha, não reine o pecado em seu corpo mortal. Não entregue os membros como instrumento de injustiça para o pecado. Entregue-se a Deus. É uma atitude volitiva, é uma atitude de decisão, de vontade, entendeu? Não devo fazer isso, devo fazer aquilo. As alternativas são colocadas diante de mim. Você não deve fazer isso aqui, mas faça isso. É algo que eu preciso me decidir, eu preciso tomar uma decisão, preciso me posicionar, querido. Bom, irmãos, é assim, querido, que a Bíblia descreve a nossa luta contra o pecado, tá? É porque nós somos orientados dessa maneira, irmãos. Irmãos, isso é muito interessante, querido. Por que Paulo diz isso para nós? Por que ele nos orienta? Por que ele nos dá um mandamento tão direto assim, irmãos, com relação à nossa vida de santidade? Repito, irmãos, isso só é dito a nós por causa de quem nós somos e por causa do que foi feito por nós. A Bíblia diz, irmãos, nós somos novas criaturas. Eu nasci de novo, eu sou um outro homem. Aquele velho homem já morreu, a gente canta isso, né? O velho homem já morreu, é verdade, foi crucificado na cruz com Cristo. Eu sou uma nova criatura. É porque eu sou uma nova criatura que eu sou desafiado a viver uma vida de santidade. É porque nós somos pessoas, querido, que já morremos para o pecado. Isso é dito aqui no texto que nós estamos estudando. Nós morremos para o pecado, morremos com Cristo, entendeu? Porque nós somos pessoas que não estão mais debaixo do governo e do domínio do pecado. Nós somos pessoas que não estão mais debaixo da lei. É por isso que eu sou chamado a viver, a não permitir
né? A não permitir que o pecado reine no meu corpo, mas que eu sou chamado a oferecer, a apresentar o meu corpo, irmãos, e os membros do meu corpo como instrumento de justiça, para que Deus faça uso, não permitir que o pecado use, mas me oferecer a Deus para que Ele me use. É por causa disso, irmãos, é porque nós somos novas criaturas, é porque nós somos pessoas que já morremos pelo pecado, é porque nós somos pessoas que não estão mais debaixo do governo do pecado, né, do domínio do pecado, é porque nós somos pessoas que não estão mais debaixo da lei, é porque nós somos pessoas que estão, né, numa união mística com o Senhor Jesus Cristo, recebendo dele o poder e as ferramentas necessárias para viver uma vida de santidade, irmãos. Ele é a figueira, nós somos os ramos, nós estamos inserindo, recebendo seiva dele, né? Efésios diz lá no capítulo 1, irmãos, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção, entendeu? Nas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, porque nós estamos em Cristo, nós recebemos dele o poder. É porque nós somos pessoas, queridos, que foram arrancadas do império das trevas e transportadas para o reino da graça de Deus. Na verdade, querido, nós somos soldados alistados para servir no exército de Deus. É por isso que Paulo nos dá esse mandamento. Não é só um mandamento, não é um mandamento que pode ser dado para qualquer pessoa. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela jamais terá condições de obedecer esse mandamento, mas nós temos. Vou repetir isso aqui, irmãos, para que fique gravado. Nós pecamos porque nós queremos pecar. A verdade é essa. Se nós estamos em Cristo, a verdade a nosso respeito é essa. Pecamos porque gostamos do pecado. Pecamos porque fomos atraídos e gostamos disso. Pecamos porque fizemos a escolha de pecar. Não é porque eu não queria, mas fiz. Mentira. Fez porque queria fazer, entendeu? Fez porque por algum momento, né, sabe aquele momento de tolice, a gente faz. Segundo princípio aqui, irmãos, né, que a gente vai extrair sobre a vida de santidade é o seguinte: se quisermos viver uma vida de santidade, devemos encarar a santidade como um serviço a Deus. Escute isso, irmãos. Viver uma vida de santidade deve ser encarada como um serviço a Deus. Ouça o que Lloyd Jones diz. Quando você cai naquele pecado, o real problema não é tanto a coisa particular que você fez, ou a maldade dela. Isso é importante, concordo. Porém, há algo muito pior. É que você, por quem Cristo morreu, permitiu, veja, irmãos, não sou vítima, eu permitiu que o pecado usasse uma faculdade que está em você. Usou um membro do meu corpo. É desse modo que devemos ver o ponto. Santidade é questão de serviço, não de sentimentos ou emoções, nem de estado ou temperamento subjetivos, nem é questão de experiências. Fomos destinados a servir ao Deus vivo com todo o nosso ser, e nenhuma parte de nós foi destinada a ser utilizada e não deve ser utilizada a serviço do pecado. Há algo mais interessante, irmãos. Há algo mais interessante aqui, meu braço está doendo. Quando o assunto é santidade, querido, a igreja não deveria jamais ser parecida com um hospital, mas como um quartel-general, querido. E todos aqueles que estão alistados nesse exército devem buscar agradar o nosso general, e fazemos isso lutando contra o pecado, irmãos, e não nos aliando a ele. Porque o interessante é exatamente isso, entendeu? A santidade é um serviço a Deus. Quando eu peco, eu me alio ao pecado. Na verdade, é uma aliança maligna, porque eu me coloco, na verdade, em condição de escravidão, entendeu? É por isso, irmãos, exatamente por isso. Irmãos, pensa nessas palavras. Essas palavras deveriam soar muito no nosso coração. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Se você permite, né, que ele reine, então você vai ter que obedecer às paixões do pecado. Ele vai instigar você a isso. Também não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de justiça,
mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam-se a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. Olha, querido, esses versículos aqui que nos mostram que a santidade é um serviço a Deus, tanto aqui em Paulo, né, eles não são versículos isolados, eles estão por toda a Bíblia. É interessante a maneira como Deus descreve, a maneira como nós lidamos com santidade, irmãos. Olha só, você quer ver um exemplo? Em 1 Timóteo 6:12 está escrito assim, olha, lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna para a qual você foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas pessoas. Então, lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente. Dá a ideia, querido, de ação da nossa parte, dá a ideia de uma quando alguém vai para uma luta é porque ele decidiu para a luta, entendeu? Então a ideia aqui é que nós somos chamados a fazer alguma coisa, a nos posicionar. Não dá para viver uma vida cristã, irmãos, passivamente, entende? Olha, 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, atentos, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homens de coragem e sejam fortes. Em outras palavras, sejam homens, entendeu? Portem-se varonilmente, é o que diz o texto. É um chamado, irmãos. É um soldado ouvindo o seu comandante dizer, olha, lute o bom combate. Olha, esteja vigilante, permaneça fiel, porte-se como homem de coragem, entendeu? E sejam fortes. Não parece um médico prescrevendo alguma coisa para nós, irmão. Parece um general dando ordem aos seus soldados, entendeu? Olha isso aqui, irmãos. Mais claro do que isso aqui é impossível. Nós tratamos disso lá no nosso retiro, né? Efésios 6, a partir do versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Um convite à guerra, um convite à batalha. Isso caracteriza a vida de santidade. Isso caracteriza o cristão. Não dá para viver, irmãos. Eu vejo muita gente, irmãos, pastor, é porque eu não consigo isso, é porque eu não... querido, pelo amor de Deus. Boa parte das pessoas que dizem isso, elas nunca fizeram nenhum esforço para mudar a situação. Pastor, eu não consigo ler, pastor. Mentira, não acredito nisso. A não ser que você não saiba ler. Pastor, é porque... Irmãos, a gente apresenta desculpas e nós acreditamos na desculpa que nós damos, entende? A vida cristã, querido, primeiro uma tomada de atitude, entendeu? É uma decisão. Se você conhece a Cristo, se você sabe o que Cristo fez por você, se você sabe qual é a sua posição em Cristo, você é chamado para viver como vitorioso, não como alguém que foi subjugado pelo pecado. Todas essas expressões, irmãos, elas se parecem muito com ordens militares, entendeu? Muito. Terceiro, querido, se quisermos viver uma vida de santidade, precisamos compreender que devemos viver sempre e inteiramente para a glória de Deus. Esse é o ponto que me tocou muito hoje, entendeu? O Catecismo de Westminster, ele diz o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a razão da existência do homem. Glorificar a Deus e ter prazer nele. Entende? Sabe o que significa? Que a nossa primeira preocupação não deve ser nem mesmo com a nossa própria santidade. Se está sendo, esse é o ponto no qual nós estamos errando. Isso é Lloyd que diz, né? Lloyd que diz. O nosso primeiro interesse deve ser a glória de Deus. Viver, lembra lá do texto, irmãos? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Novamente, irmãos, Senhor, eu sou tão fraco, o pecado é tão forte. Meu Deus, como é que eu faço para me libertar desse pecado? Senhor, eu já não tenho mais força. Senhor, eu me sinto tão cansado de lutar. Eu não quero continuar assim. Eu preciso sair dessa situação.
Você observa, querido, são frases que a gente ouve muito. Isso parece algo piedoso, irmãos, mas em essência pode ser até egoísmo mesmo, sabe? Por que eu digo isso, irmãos? Porque a preocupação parece ser apenas comigo mesmo. E eu falo de mim mesmo isso aqui, não falo de vocês. É possível orar dessa maneira, irmãos, e não estar nem um pouquinho preocupado com a glória de Deus. Sabiam disso? Muitas vezes a nossa oração com relação ao pecado é uma oração egoísta. Nós estamos preocupados, muitas vezes, só com a gente, com a vergonha do pecado, ou com alguma consequência do pecado, entendeu? Não há uma preocupação com Deus, com a glória de Deus. Não é aquela preocupação de, meu Deus, com essa atitude eu estou envergonhando o teu nome, com essa atitude eu estou causando tristeza no teu coração. Eu disse isso aqui numa ministração anterior. Quando nós pecamos, porque nós somos filhos, nós não pecamos mais contra a lei. Como filhos, nós estamos ferindo o coração do Pai com o nosso pecado. É diferente. Nós pecamos contra o amor, não mais contra a lei. Escute isso, irmãos. A verdadeira razão pela qual devemos ser santos não é para que possamos não estar em condições miseráveis, nem para que possamos sentir-nos bem, nem ainda para que possamos ser vitoriosos. A única razão para sermos santos é que somente quando somos santos poderemos glorificar a Deus. Isso é forte, querido. Muitas vezes a nossa luta contra o pecado não tem nada a ver com a glória de Deus, tem a ver só com a gente mesmo. A única razão para sermos santos é que somente quando somos santos nós poderemos glorificar a Deus. Em pecado, irmãos, eu estou envergonhando o nome de Deus. Em pecado, eu estou dando munição para que os ímpios zombem, escarneçam do nome de Deus. Sabiam disso? É isso que Paulo trata lá em Romanos 2. Quem pregou lá sabe, né? Vocês falam que sou o povo de Deus, que tem a lei de Deus e tudo mais, mas é por causa de vocês que os gentios estão escarnecendo de Deus. Por causa do pecado, querido. Olha que texto interessante. Em 1 Pedro, querido, 1,16, a gente sabe, a Bíblia é um livro inspirado, né? Então, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Pedro, diz o seguinte: sede santos. Agora, por que ele disse isso? Porque nós vamos nos sentir bem se a gente for santo? Porque assim não seríamos mais derrotados? Não. A resposta é bem simples: sede santo, porque eu sou santo. Qualquer ensino, querido, sobre santidade, a santificação, que comece por nós mesmos, pela nossa necessidade, em vez de começar pela glória de Deus, ele é antibíblico. É antibíblico. Então, fica para nós, querido, o lembrete. Não permita que o pecado reine no seu corpo mortal. Não apresente os membros do seu corpo como instrumento de justiça, de injustiça. Mas se ofereça a Deus, ofereça os membros do seu corpo a Deus como instrumento de justiça. Agora o versículo 14, irmãos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu vou apenas fazer aqui algumas considerações, irmãos. Eu vou só trazer o sentido real dessa palavra, mas eu vou deixar esse texto para a semana que vem, tá bom? Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer algumas considerações, tá? Nós vamos fazer 3 coisas aqui, irmãos. Primeiro, nós vamos fazer algumas considerações. Depois, nós vamos ver algumas interpretações erradas a respeito desse texto. E depois, nós vamos ver o sentido real do texto, o que Paulo pretendia dizer, tá bom? Não vamos ficar nisso, a gente não vai entrar em detalhes agora nesse texto. Mas vamos lá. Primeiro, algumas considerações. Esse versículo, ele está encerrando a primeira grande seção do capítulo 6. O que nós temos aqui, vocês já viram, esse capítulo é dividido em duas grandes seções, do 1 ao 14 e do 15 até o final do texto, tá bom? No 1 ao 14 a gente tem 2 divisões, nós temos algumas divisões, tá? Mas a divisão geral é essa, do 1 ao 14. Então ele está aqui, de certa forma,
dando uma resposta sintetizada a respeito do problema apresentado no versículo 1. Lá no versículo 1, irmãos, apareceu um questionamento, que é esse: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? A resposta foi: de maneira nenhuma, né? Isso é impossível, na verdade. E por que é impossível? A resposta está aqui: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Veja a pergunta: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente cada vez mais? Impossível. Por quê? Porque o pecado não tem domínio, não terá domínio sobre vocês. E por que ele não tem domínio? Porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Essa é uma resposta que engloba tudo aquilo que Paulo desenvolveu do 2, do 3 até o 11, entendeu? Tudo aquilo. Engloba tudo isso. A segunda questão aqui é algo mais específico, né? A palavra porquê aqui, ela faz uma conexão imediata com os versículos 12 e 13. Vamos ler, eu vou pegar o texto aqui. Eu disse que ia começar a ler a Bíblia, eu vou tentar, irmãos, viu? É porque eu preciso de muita luminosidade para ler a Bíblia de papel. Estou tão habituado com o brilho das telas que quando eu vou para o papel eu fico cego, não vejo nada. Mas vamos ver se eu consigo ler. Romanos 6. De novo, vou ler o mesmo texto, tá bom? Só que todinho agora para que você entenda. Além disso, a letra é miudinha demais. Tem que comprar uma letra maior. Olha só, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Percebe a conexão? Você já sabe, né? Geralmente, por que separado está perguntando, mas por que junto é uma resposta, né? Então ele está dando uma resposta. Como é que eu posso, como é que eu não vou fazer isso? Como é que eu não vou oferecer? Ele está dizendo assim, olha, isso não vai ser feito porque vocês não, a lei, meu Deus do céu. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Bom, querido, qual é essa conexão aqui? Para tratar dessa conexão, eu vou primeiro mostrar algumas respostas equivocadas, algumas interpretações equivocadas a respeito desse versículo 14, tá bom? É a conexão do 12 e o 13 com o 14. A primeira interpretação equivocada é a seguinte: o texto, alguns interpretam dessa forma, o texto é uma ordem para que não permitamos que o pecado domine nós. Quem interpreta dessa forma, lê mais ou menos assim um texto. Olha, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois não se deve permitir que o pecado tenha domínio sobre vós. Você percebe a interpretação que o cara dá? Não apresenteis, mas apresentai-vos, porque pois não se deve permitir que o pecado tenha domínio sobre vós. Essa é uma interpretação. De acordo com a linha de interpretação que eu vou seguir, isso está completamente fora de questão, tá bom, querido? Não é um mandamento aqui, tá bom? Não é um mandamento. Esse versículo 12 não traz um mandamento, tá bom? Ou 14. Se eu ler dessa forma aqui, então o versículo 14 está como um mandamento. Não é. A segunda interpretação, querido, desse versículo é que alguns comentaristas tratam dele como se ele fosse uma consequência do versículo 12 e 13. E isso significa que se fizermos o que é dito nos versículos 12 e 13, então, como consequência, o pecado não terá domínio sobre nós. É uma interpretação. Quem interpreta dessa forma, lê o texto mais ou menos assim. Olha,
se vocês não permitirem que o pecado reine em seu corpo mortal, se não apresentarem os seus membros do corpo como instrumento de iniquidade, mas se vocês se apresentarem como também seus membros a Deus como instrumento de justiça, então o resultado será que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, o pecado só não terá domínio sobre vocês se vocês não permitirem que ele reine no corpo de vocês, se vocês não apresentarem os membros do corpo de vocês como um instrumento de iniquidade, só não terá domínio sobre vocês se vocês se apresentarem a Deus. Então, é uma consequência, entendeu? Se você obedecer aqueles 2 mandamentos lá, no versículo 12 e 13, então o resultado é que o pecado não terá domínio sobre o corpo de vocês. Essas 2 interpretações, querido, novamente, elas estão completamente equivocadas. Escute o que eu vou lhe dizer isso aqui, irmãos. A intenção do apóstolo com esse mandamento, com o versículo 14, é incentivar os cristãos a cumprirem o que está escrito nos versículos 12 e 13. Olha só, por que não devo permitir que o pecado reine em meu corpo mortal? Por que não devo entregar os membros do meu corpo ao pecado? É porque se não fizermos isso, o pecado não terá domínio sobre nós? Não, isso não é bem um incentivo, irmãos. A resposta de Deus irmãos, escute isso que é muito interessante. Basicamente, Paulo está dizendo o seguinte: é porque o pecado não pode fazer isso com vocês. É porque o pecado não tem permissão de fazer isso com vocês. Eu vou tentar colocar da seguinte forma, querido. Olha, Paulo aqui, ele está incentivando os irmãos a lutarem. A lutarem. Não permita que o pecado reine. E como é que ele incentiva isso? Ele incentiva dizendo, olha, lutem, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Entendeu? É tipo assim, vocês vão vencer. Por que vocês vão vencer? Porque o pecado não vai ter domínio sobre vocês. E por que o pecado não tem domínio sobre nós? Porque vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. É porque vocês não pertencem mais ao reino do pecado. Vocês pertencem agora ao reino da graça. Em outras palavras, irmãos, é exatamente isso que ele está dizendo. O pecado ele não terá permissão de dominar sobre vocês. É por isso que vocês devem lutar. Há uma certeza de que se nós lutarmos, nós vamos vencer. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. O pecado não terá domínio sobre vocês. Não permitam, lutem, apresente-se a Deus, não ao pecado, porque a vitória é certa. A vitória vai ser de vocês. De qualquer forma, querido, o chamado aqui é exatamente para que a gente não se conforme com o pecado na nossa vida. O pecado, ele envergonha o nome do Senhor. O pecado traz tristeza para o coração de Deus. O pecado, querido, é uma mancha na vida do cristão, entendeu? Uma mancha. O pecado, lembra lá de Isaías 59, 1 e 2, irmãos? Os braços do Senhor não estão encolhidos, de maneira que Ele não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, de maneira que Ele não possa ouvir. Mas, porém, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o rosto de Deus de vocês, de maneira que Ele não possa ouvi-los. O pecado sempre vai ser um problema, irmãos, para nós, trazendo constrangimento, trazendo vergonha, mas também envergonhando o nome de Deus. É por isso que nós somos chamados para viver, irmãos, para a glória de Deus. Viver uma vida em que essa vida glorifique a Deus. As pessoas vão olhar. Queridos, eu sei que isso parece utópico. Novamente, irmãos, novamente. Eu tenho um bom tempo de crente. Já vi muita coisa na minha vida. Uma das coisas mais assustadoras que eu percebo na vida cristã é que muita gente no cristianismo
vive como um ímpio. Vive como um ímpio. Você olha e não vê muita diferença. Aqui e acolá a roupa que está vestindo, talvez um pouco o linguajar, mas o comportamento, o caráter é muito semelhante. Isso está errado, irmãos. Completamente errado, irmãos. Não é para ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. Nós somos cristãos, querido. Nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Nós vivemos uma união mística com o Senhor Jesus. Nós estamos tão conectados a Ele, querido, que aquilo que Ele faz é dito como se nós também tivéssemos feito. Aquilo que Ele fez é atribuído a nós. Só para você não esquecer, Ele morreu, nós morremos. Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Está tudo aqui, irmãos, nos versículos de 2 até o 11. Está tudo aqui. É assim que a Bíblia retrata quem nós somos. Isso é o cristão. Isso é o cristão. Ele não pode andar como um não cristão, entendeu? Não pode. Ele não pode viver como não cristão. Ele é chamado, irmãos, para ser luz do mundo. Nós somos luzeiros, diz Paulo lá em Filipenses 2. Nós somos chamados para viver uma vida irrepreensível, irmãos. Irretocável, entendeu? Imaculada. Luz mesmo, luz em meio a uma geração pervertida, que vive em trevas. Isso é o que caracteriza nós, irmãos. Esse é o nosso chamado. Ah, pastor, mas, irmãos, olha, a gente precisa parar com esse negócio, querido. Eu lembro de uma época da minha vida em que eu vi muitas vezes as pessoas querendo, para atrair as pessoas para o nosso meio, a igreja faz muito isso, né? Elas começam a ajustar o culto, irmãos. Eu vi o pastor o Rodrigo Mussolini falando, eu não vi isso. Culto pet, irmãos. Você já ouviu falar isso? Culto pet, irmãos. Meu Deus do céu, o que é isso, querido? O que é isso? Onde nós vamos parar dessa forma, entendeu? Repito, irmãos. Sexo entre jovens solteiros na igreja é quase a mesma coisa do mundo. Estão ali, entendeu? O número de divórcios na igreja é muito parecido com o do mundo. As práticas seculares adotadas pelos empresários ímpios, muitas vezes são adotadas pelos empresários cristãos. Mentir não se fala, entendeu? Flertar, adulterar mentalmente, se prostituir mentalmente, né? Masturbação, essas coisas, irmãos, tão comum no nosso meio, querido. Tão comum. Não deveria ser assim, querido. Se você sabe quem você é realmente em Cristo, irmãos, se o Espírito Santo habita verdadeiramente em você, não pode ser assim, querido. Não pode. Não deve, irmãos. É contrário à nossa natureza, irmãos. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Isso não pode se tornar uma coisa tão banal assim, entendeu? Não pode ser tão banal. Quando Jesus se apresentou como filho de Deus, as pessoas pegaram em pedra para apedrejá-lo. Por quê? Porque ele estava se igualando a Deus. Hoje ser filho de Deus é uma coisa banal, irmãos. Não pode ser dessa forma. Não tem como ser assim. Então eu queria irmãos, nós vamos ser desafiados, entendeu? E nós estamos só começando essa parte prática aqui, entendeu? Tem 15, aí nós vamos trabalhar muito isso aqui, irmãos. Porque não é possível, querido, que a gente viva como um ímpio. Que a gente pense como um ímpio, entendeu? Eu falo de caráter mesmo, irmãos. Eu falo de caráter, eu falo de comportamento, eu falo de atitude nossa no dia a dia. Isso precisa mudar, querido. Eu não creio em proibições, irmãos. Eu não creio. Eu me recuso. Sabe, eu estava pensando sobre isso aqui quando eu cheguei?
Será que vai chegar o ponto em que eu vou precisar começar a proibir coisas na igreja, para as pessoas não fazerem? Porque o que só falta isso, irmãos. Porque o tanto que a gente prega, entendeu? O tanto que a gente orienta. Vocês leram o texto do Márcio hoje na coisa, não leram? No grupo da igreja? O texto que o Márcio escreveu? Eu não vou discordar dele não, irmãos, entendeu? Não vou não. Eu creio que é assim realmente, entendeu? Eu creio. Então alguma coisa tem que mudar em nós, irmãos. E eu não vou cair na tentação de começar a proibir. O crente não pode ir para tal lugar, crente não pode fazer tal coisa. Não faço, irmãos. Eu prefiro abrir mão do ministério do que ter que começar a proibir alguma coisa dessa natureza, entendeu? Não creio que seja assim. O meu chamado é para orientar, é para ensinar. É para ensinar. Se você vai fazer ou não, querido, aí é uma outra coisa, é uma outra realidade, e aí é você com Deus, não é mais comigo não. Você se vira com Deus. Mas eu vou orientar, querido. E a orientação é muito simples. Toda ela é extraída da palavra. O pecado não é uma normalidade, não pode ser uma normalidade na vida do cristão. O pecado, ele envergonha o nome de Deus. O pecado, ele dá às pessoas munição para que as pessoas escarneçam, zombem de Deus, zombem da igreja, zombem dos cristãos, entendeu? Escarneçam da palavra, escarneçam o nome de Jesus. O pecado faz tudo isso, irmãos. O pecado nos envergonha, o pecado causa dor em nós, entendeu? O pecado nos leva, nos coloca em confronto com Deus, irmãos, em confronto. Se eu vivo uma vida de pecado, irmãos, eu estou me levantando contra Deus, entendeu? E Ele vai vencer essa batalha, não tem como. E se eu sou filho, mais ainda, entendeu? Porque Ele vai me corrigir, irmãos. É assim que está escrito. Hebreus 12. E se Ele não corrige, aí eu devo me preocupar mais ainda. Porque se eu não sou corrigido, é porque eu não sou filho. Porque os filhos serão corrigidos. Entende? Então a gente precisa se policiar, queridos. Precisa orar, precisa conhecer, precisa se expor. Veja, eu estou lá no grupo da igreja, gravando devocionais baseado nisso aqui. Resumindo tudo isso aqui, na intenção, no desejo de que os irmãos sejam levados a querer conhecer mais, venham para cá, ou que ouçam as mensagens lá nas redes sociais, tá bom? Para aprender, irmãos. Porque a primeira coisa, querido, os mandamentos, eles só têm sentido, nesse caso aqui que nós estamos estudando aqui, todo chamado para a santidade, todo chamado para viver para Deus, querido, só faz sentido se você conhece o que vem antes. Se você sabe quem você é e qual é a sua posição em Cristo. Sem isso, você está perdido. Está perdido, irmãos. E nós precisamos aprender, querido. Nós precisamos abrir o nosso coração. Irmãos, eu disse para alguém esses dias também. Muitas vezes eu me vejo numa situação em que eu entro em desespero. Eu estou vendo uma pessoa próximo de mim, tão fervorosa, tão desejoso de querer conhecer, de querer aprender, tão feliz com Deus, e às vezes eu olho para a minha vida e eu não consigo sentir nada, não consigo, meu coração está duro, entendeu? E quando a gente está nessa situação, irmãos, a gente deve buscar o Senhor. Se você tem consciência disso, de que o coração está duro, de que nós nos psicoadaptamos à vida religiosa, aí nós estamos numa situação muito perigosa, querido. A gente se acostuma com tudo, sabiam disso? Com tudo. Até com Deus. Não sei porquê, querido. Não sei porquê. É muito perigoso, irmãos, quando nós nos acostumamos com Deus. E tratamos a vida cristã como se fosse mais alguma coisa da nossa vida. Nós não damos a ela a devida importância. Eis aqui um texto que nos desafia a isso. Não se ofereça ao pecado, se apresente a Deus. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado, ofereça os membros do seu corpo a Deus. É uma atitude, querido, é um posicionamento que nós temos que ter. É um chamado a um posicionamento, é uma tomada de decisão. Irmãos, eu acredito muito nisso, querido. Tudo na vida cristã vem primeiro com atitude. Nós não, vou começar vou terminar como eu comecei. Se você se permitir ser guiado pelos seus pensamentos,
Se você se permitir ser guiado pelos seus sentimentos e emoções, você está ferrado. O coração não é guia de ninguém, irmãos. Não é guia de ninguém. Quando o profeta Jeremias fala do coração, ele fala de algo extremamente corruptível, entendeu? Extremamente perigoso. Então nós não podemos confiar. Como é que a gente guia a vida, irmãos? Palavra. Salmo 105. Deixa eu pegar aqui rapidinho no texto aqui, mais rápido. E eu encerro com isso aqui, querido. Salmo 105, irmãos. 119, 105, né? Que é o texto lá. Salmo 119, 105. Vou ler ele na íntegra, porque eu lembro aqui de cabeça, mas talvez não esteja totalmente correto. 119, 105. Ô, negócio grande. Está aqui o texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso, irmãos. Como é que eu guio a minha vida? Está aqui. Palavra. É ela que vai iluminar o nosso caminho. É ela que eu devo seguir. É a ela que eu devo dar ouvido, irmãos. Se Paulo diz que eu não devo apresentar o meu corpo ao pecado, oferecer os membros do meu corpo ao pecado, é porque eu posso fazer isso. E ele diz mais, tanto pode, né, que o pecado não tem nenhum poder para te corromper dessa forma, porque você já não está mais sob o domínio dele. Ele não terá mais poder sobre ti, na verdade. Então eu sou chamado a viver. É lógico que isso requer disciplina. É lógico que isso requer um posicionamento, entendeu? Um firmar de posição, né? Eu sou chamado a vestir a armadura de Deus, a pegar essas ferramentas que Deus me dá e lutar, irmãos, e lutar. Não adianta, querido, que passivamente eu não vou vencer nada. Não adianta que se eu ficar esperando a coisa acontecer, não vai acontecer. Eu sou chamado a me posicionar. A verdade é essa. Nós somos chamados a isso. Eu disse para alguém esses dias, eu tenho que orar mesmo que eu não sinta vontade de orar. Eu tenho que ler a Bíblia mesmo que eu não sinta vontade de ler a Bíblia. Eu preciso ir à igreja mesmo que eu não sinta vontade de ir à igreja. Eu preciso evangelizar mesmo que eu não sinta vontade de evangelizar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a Bíblia me manda fazer essas coisas. É simples. Eu não tenho que ter vontade, irmãos. Eu não preciso que as minhas emoções me levem a fazer. Eu preciso conhecer a palavra e obedecer. Porque se eu obedeço, os sentimentos acompanharão a isso, entendeu? É assim que a gente vive a cristã. Se você quiser viver a vida cristã de outra forma, você vai quebrar a cara. Ah, pastor, o meu coração não... Ah, vá. Esse negócio de coração, irmão, esse negócio vai para lá com isso, querido, pelo amor de Deus. Irmão, nunca chegue perto de mim com esse negócio. Ah, pastor, o meu coração que eu vou te xingar se você fizer um negócio desse. É sério, querido. Pelo amor de Deus. É a palavra, querido. Você quer saber como guiar a sua vida? Palavra, meu irmão. Palavra. Vá para a palavra. Ela vai te mostrar o que você tem que fazer.